Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos olhar para o capítulo 21 do livro de Provérbios. Eu gostaria desde logo começar a olhar para estes textos. Eles são tão belos, tão ricos, tão claros para nós, que é impossível parar de olhar para eles. Então recomendo que você passe estes próximos minutos agradáveis a ouvir conselhos da parte de Deus, conselhos tão práticos que você vai perceber logo aonde os pode aplicar na sua vida. Diz assim o texto bíblico no verso 1, capítulo 21 do livro de Provérbios: Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Aqui temos um texto extremamente interessante, a mostrar como Deus dirige as nações. Aqui estamos a falar daquilo que nós intitulamos em teologia da soberania de Deus. Ou seja, é Deus quem controla a história. Mesmo com o coração do homem, quando ele é torto, quando ele é rebelde, quando ele é ruim, mesmo aí Deus continua a controlar a história. É verdade que em muitas alturas Deus dá liberdade ao homem. Deus deixa o homem tomar determinadas decisões, muitas delas contrárias à própria vontade de Deus, mas até um certo limite. Depois, Deus intervém, Deus age na história da humanidade. E isto é extremamente interessante. Talvez você tenha uma situação difícil na sua vida. Talvez você olhe para alguém que está em autoridade e fica preocupado como é que essa pessoa vai reagir. Então eu gostaria de reafirmar este texto bíblico para si, para que você fique descansado nas mãos de Deus. Assim como o ribeiro de águas assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Então fique descansado nesta palavra de Deus. Deus cuida de todas as coisas. E nós encontramos vários exemplos na Bíblia em como reis, políticos, governadores perceberam esta realidade espiritual. Por exemplo, foi Nabucodonosor que chegou mesmo a dizer, um dos grandes imperadores do Império Babilónico, e está registado nos livros da história, mas também está registado na Bíblia, no livro de Daniel, onde ele diz: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Vejamos como este homem, Nabucodonosor, que não era um rei de Israel, era um rei da Babilónia, um homem que não conhecia, digamos assim, o Deus de Israel, chega a esta conclusão depois de vários processos na sua vida. Depois de Daniel estar lá na Babilónia, Deus interagir com ele de várias maneiras, e de facto Deus tocou no coração deste homem, Nabucodonosor, neste rei, e ele passou por uma crise tremenda até o ponto de reconhecer quem Deus era. E quando ele reconheceu quem Deus era, ele reassumiu o trono na Babilónia. Uma história extremamente bela, talvez até seria interessante, deixo para os realizadores de cinema, talvez um dia realizar um filme sobre este aspecto, sobre a Babilónia e a vida de Daniel, este homem tão interessante das Escrituras e este rei poderosíssimo, relatado na história. Vários documentos arqueológicos relatam a presença deste rei de Nabucodonosor aqui no grande império que ele construiu. Continuando então no livro de Provérbios, capítulo 21, o verso 2 diz: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Mais uma vez temos aqui uma verdade incontornável, uma constatação que Salomão mais uma vez faz. Quando nós trilhamos determinados caminhos, você e eu, pensamos sempre que as nossas decisões foram as mais acertadas. Por isso, os nossos caminhos, aos nossos próprios olhos, parecem retos, parecem corretos, mas na realidade é Deus quem vai sondar os nossos corações. Deus vai verificar as motivações pelas quais nós fazemos determinadas coisas. E isto é fundamental. Então, você deve avaliar sempre as suas motivações. E isto é o que me dá paz ao meu coração quando, em muitas alturas,
tenho de tomar decisões e essas decisões, por aquilo que depois venho a avaliar, foram erradas. Há decisões que eu tomo que são erradas, mas o que me dá paz ao coração é saber que a motivação que eu tinha no meu coração era uma motivação correta, uma motivação certa. E por isso digam às pessoas o que disserem, eu posso estar em paz comigo próprio, que é o mais importante, e poder justificar às pessoas. Todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós tomamos decisões erradas. Você, de certeza que o faz, eu o faço, e outras pessoas que convivem connosco o fazem. Nós não devemos ser assim tão carrascos uns para os outros. Temos é que ter as motivações certas e ser verdadeiros connosco próprios em primeiro lugar, com Deus e com o próximo. Então isso é vital para a nossa sanidade mental e espiritual. O verso 3 ainda diz: exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifícios. Vejamos bem a importância da justiça e do juízo. E a Bíblia está cheio destes exemplos. O livro de Isaías, Ezequiel, os profetas relatam a importância de viver uma vida justa e uma vida reta aos olhos de Deus. E mais uma vez reforçam esta ideia de que a justiça e a retidão, o juízo, são mais importantes do que sacrifícios. É interessante ver que os sacrifícios foi Deus quem mandou fazer. Isto é importante nós termos em linha de conta. Foi Deus quem disse, façam os sacrifícios desta e desta e desta maneira. Deus deixou detalhes muito pormenorizados sobre os sacrifícios. No entanto, ele disse também que o mais importante do que os sacrifícios é viver uma vida justa e uma vida correta aos seus olhos. Então isto é vital. Nós podemos fazer sacrifícios que são completamente inúteis, se nós não o fizermos com base na santidade e na justiça. Então realmente é importante nós percebermos que até na nossa própria vida como cristãos, nós podemos ter atitudes sacrificiais, mas se não formos justos, se não formos retos, se não vivermos uma vida santa, é completamente inútil. Não vale de nada esta oferta, esse sacrifício. Algumas pessoas pensam que podem comprar os favores de Deus com sacrifícios. O que Deus diz é que é inútil. Os sacrifícios não compram, não torcem o braço a Deus, não compram os favores de Deus. Muitas pessoas vão a determinadas igrejas e pensam que ao dar o dízimo vão comprar os favores de Deus. Isto é tão errado como aquilo que se fazia no século XVI, na tentativa de vender indulgências ao povo para tentar comprar um pedacinho do céu. Isto é tão ridículo uma coisa como outra. Realmente nós não podemos comprar os favores de Deus. Deus não nos vai amar, nem mais nem menos, do que aquilo que nós somos. Deus ama-nos tal qual nós somos. Deus odeia o nosso pecado. Isto é muito claro nas Escrituras. Mas Deus ama-nos quem nós somos. E Deus deu o seu Filho unigênito por si e por mim. Você não pode fazer nem mais nem menos para agradar a Deus. Você é o que é. E é isso que Deus ama. Agora é óbvio, se você ama a Deus de tal forma, você vai viver uma vida justa e reta e santa. Não pense que pode comprar os favores de Deus fazendo isto ou aquilo, mas você pode viver uma vida que agrada a Deus, uma vida de retidão, uma vida de santidade. O verso 4 do capítulo 21 do livro de Provérbios ainda diz: olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado. Vejamos aqui esta atitude de orgulho, de altivez, e de alguma forma Deus detesta este tipo de comportamentos. Deus condena seriamente este tipo de comportamentos. O olhar do cristão deve ser um olhar humilde, um olhar de verdade, um olhar de amor, um olhar de mansidão. Jesus dizia: sede mansos e humildes de coração. E é isto que nós devemos ter nos nossos olhos: mansidão, humildade. Eu não sei se você já aconteceu consigo. Às vezes nós olhamos para uma determinada pessoa e pensamos: mas esta pessoa tem assim um olhar, parece superior aos outros, acha-se melhor que os outros, ou quem é que ela pensa que é? Não sei se já aconteceu consigo. Ou olhamos para alguém e pensamos: mas esta pessoa de facto tem um olhar manso, uma pessoa que transmite confiança, uma pessoa que transmite amor e paz. E de facto nós sentimos-nos mais próximos dessa pessoa. O nosso olhar como cristãos deve ser um olhar que reflete os olhos de Deus. De alguma forma diríamos que nós somos os olhos de Deus nesta terra. Nós cristãos somos os representantes de Deus nesta terra. Eu gostaria de desmistificar essa ideia de que há só um representante de Deus na terra. Não há só um. Esse não é um único que representa Deus na terra. Todo cristão é um representante de Deus na terra.
E por isso mesmo, quando nós olhamos com mansidão, estamos a transmitir o olhar de Deus para as nações. Então faça isso mesmo, tenha um olhar semelhante ao de Cristo, um olhar de mansidão e humildade. O verso 5 ainda nos desafia. Os planos de diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. Vejamos aqui, mais uma vez, recomendações interessantíssimas para o mundo dos negócios. Salomão era um homem extremamente interessante. Vejamos aqui, não tome decisões negociais precipitadas. Aqui a ideia, muitas vezes, que a pessoa precipitada apanha o momento, agarra a oportunidade. É verdade que isso acontece, mas é uma situação em 1 milhão. Você sabe que se ponderar seriamente sobre um determinado negócio tem mais probabilidades de alcançar prosperidade, alcançar bom êxito nessa reflexão. Por isso não seja precipitado. A pressa excessiva conduz à pobreza, diz o texto bíblico. E infelizmente muitos vendedores sabem disto. Por isso, quando começam a vender um produto, chegam ao pé de si, começam a vender um produto, seja umas férias, não sei onde, fantásticas, não sei onde, seja um eletrodoméstico, seja uma enciclopédia que você não precisa para nada, mas que você compra porque foram à porta bater, ou seja um outro produto qualquer, sempre apresentam as melhores condições. E você há de reparar que sempre eles dizem: assine agora o contrato, faça agora, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje, faça agora o contrato. Você deve tomar esta atitude. Deixe-me ponderar, deixe-me avaliar, porque precipitar-se na aquisição de produtos vai levá-lo à pobreza. Eu lembro-me da minha cunhada que numa determinada fase da sua vida foi comprar um colchão, que aquilo valia uma fortuna, e ela na realidade não precisava daquele colchão. Depois, como é óbvio, quando foi para casa, foi refletir, percebeu que tinha cometido um erro terrível em termos financeiros. Estava a comprar um colchão de um determinado valor, quase 3 vezes mais caro do que aquilo que na realidade aquele colchão valia. E ela teve que rescindir aquele contrato. Para isso teve que contratar advogados e não sei o quê. Foi uma complicação. Realmente, ser precipitado nos negócios traz pobreza. Por isso, tome atenção, não se precipite. Nunca feche contratos sem primeiro refletir primeiro em casa, tranquilo, antes de tomar uma decisão. Verso 7. O verso 7 aqui do livro de Provérbios mais conselhos nos traz e diz: a violência dos perversos os arrebata, porque recusam praticar a justiça. Vemos realmente nos nossos dias que cada vez mais aumenta a violência. No nosso país tem vindo a aumentar a violência bastante mais agressiva, cada vez há mais armas, cada vez a violência tem vindo a ser ainda, desculpem a redundância, mais violenta. E nós precisamos de entender que uma coisa está ligada à outra e é diretamente proporcional. Quanto menor a justiça, maior a violência. Quanto maior a justiça, menor a violência. Reparou isso neste texto bíblico, no verso 7? A violência dos perversos os arrebata, porque recusam praticar a justiça. Quanto mais se pratica a justiça, menor será a violência. Então é fundamental em Portugal, no nosso país, nós como cidadãos de qualquer comunidade, porque há comunidades que nos estão a ouvir nos Estados Unidos, comunidades que nos estão a ouvir noutros países aqui da Europa, e talvez alguém nos apanhe até noutros países, como já temos recebido até notícias do Japão. Então todos os ouvintes no fundo do mundo de língua portuguesa que nos ouvem, nas comunidades onde nós estamos é fundamental nós vivermos a justiça. Mas no nosso país, aqui em Portugal, é estranho porque nós temos leis fantásticas. O problema do nosso país não são as leis. O problema do nosso país é a não aplicação dessas leis. Os tribunais não funcionam, a investigação não funciona, a polícia não consegue investigar. Então, como as coisas estão todas emparradas, as leis que são fantásticas não funcionam. Precisamos, de facto, de uma justiça que seja justa, célere, equilibrada e capaz de, efetivamente, trazer segurança aos cidadãos. Quando isso acontecer, a violência vai diminuir. Eu creio que não só temos de investir recursos no baixar da violência diretamente, mas, acima de tudo, temos que investir recursos no aplicar da justiça. Porque quanto maior justiça houver, menor violência vai haver. Então temos que trabalhar pela prevenção e não só pela repressão. É necessário trabalhar pela prevenção. É uma recomendação que eu deixo a quem me estiver a ouvir e que tem poder de decisão
Eventualmente aproveite esta dica e talvez possamos ter um país mais seguro, mais tranquilo, se trabalharmos pela prevenção, vivendo em justiça e aplicando a justiça, em vez de agirmos sempre só pela repressão e criando meios ainda mais duros de reprimir a violência. O próprio apóstolo Paulo, na sua carta a Coríntios, na segunda carta que ele escreve, no capítulo 5, ele diz: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu tenho que dizer isto de uma forma muito clara. A única pessoa que nos pode fazer justos é a pessoa de Jesus Cristo. Eu sei que muitas pessoas não entendem isto. Pensam que a justiça são meramente questões humanas, mas só Jesus Cristo nos pode dar um sentido de justiça. Um sentido de justiça que vem de um valor espiritual. Eu creio mais uma vez, e é por isso que eu tenho o privilégio de poder partilhar convosco a palavra de Deus. Eu creio isto 200%. Eu creio sinceramente que é a palavra de Deus que pode transformar a nossa nação. Tenho visto isso na história. Só nós analisarmos a história e verificarmos que os países que viveram transformações profundas foram os países que valorizaram a palavra de Deus, a Bíblia. Aplicaram essa mesma Bíblia no seu dia-a-dia e essas nações viram prosperidade como nunca antes. Seja uma Alemanha, seja uma Suécia, seja uma Holanda, seja uma Inglaterra, seja uma Suíça, seja qualquer país do centro da Europa que deu valor à Bíblia, tornou-se numa potência. Se olharmos para um Canadá, uns Estados Unidos, são países realmente onde a palavra de Deus esteve nos primórdios, na essência da construção daquela nação. Eu não estou a dizer que não tiveram conflitos, é óbvio que tiveram, que não tiveram problemas, tiveram, mas realmente os valores cristãos sobressaíram e levou aquelas nações a ter uma atitude, uma garra, uma determinação, uma produtividade muito maior do que a maioria dos outros povos. Por isso eu acho que é fundamental nós darmos importância e relevo à Bíblia. E por isso mesmo estou aqui para partilhar convosco esta mesma Bíblia, esta palavra de Deus. Se nós integrarmos isto nos nossos valores, vamos ver uma diferença tremenda no final deste estudo bíblico na nossa nação. O verso 8 diz: tortuoso é o caminho do homem, carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. É triste a vida do homem cuja consciência está carregada com o pecado, com a culpa. A pessoa não se consegue libertar, é uma tortura constante a pessoa viver dessa forma. É por isso que nós precisamos da ação de Deus em nós. E é realmente o sangue de Jesus Cristo que foi derramado naquela cruz do Calvário que nos pode purificar de todo o pecado. É a palavra de Deus também que é símbolo da limpeza, da pureza espiritual. Nós somos lavados pela palavra de Deus, nós somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, mais uma vez, citando, ele diz: mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Que texto belo! Percebermos que é a ação do Deus triuno em nós que nos transforma. Não só faz retoques de cosmética. Quando nós trazemos religião para o nosso meio, o homem torna-se um pouco melhor. É verdade. A religião, normalmente, seja ela qual for, a menos que seja uma religião aberrante, satânica, mas a maior parte das religiões traz valores interessantes. Normalmente promove paz de espírito, promove alguma paz interior, promove de facto valores como a verdade, a honestidade. Normalmente a maior parte das religiões defende estes valores. E nesse sentido traz alguns retoques de cosmética, como eu costumo dizer, traz alguma inovação à vida das pessoas. Mas o que Deus propõe não é um retoque de cosmética. Deus propõe uma transformação profunda ao nível do ser. Deus quer mudar a nossa própria natureza. De alguém que está longe de Deus para alguém que se aproxima de Deus. De alguém, como diz a Bíblia, está em trevas, passa a viver na luz. De alguém que está num caminho completamente afastado de Deus para passar a estar num caminho diferente. E é esta a proposta de Deus. Por isso Jesus usa uma expressão que eu gosto de uma forma soberba. É uma expressão que eu uso com frequência, você já me deve ter ouvido certamente dizê-la. Essa expressão em que Deus, em Jesus Cristo, diz que necessário nos é nascer de novo. Bela esta expressão.
Percebe agora o que Deus se propõe fazer na sua vida? Não é que você se torne um pouco melhor, é que você nasça de novo, tenha uma nova vida. E isso acontece quando você deixa Deus agir em si. Mais uma vez, precisamos voltar ao texto bíblico. Eu ficaria com este texto que acabei de citar muito mais tempo, mas nós temos de continuar. E o verso 9 aqui no livro de Provérbios diz: melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Mais uma vez vemos aqui a referência à vida familiar. E de facto, numa casa onde há conflitos constantes, seja com a mulher ou com o marido, realmente torna-se um problema sério. E às vezes é preferível um pouco de sossego num sítio onde não há condições quase nenhumas, como um eirado, não tem condições para a pessoa se abrigar nem nada, mas aí há sossego, há paz. E efetivamente essa ideia do amor e uma cabana é bela exatamente por isso. Mais vale estar com a pessoa amada num sítio tranquilo onde se pode viver em paz e em sossego do que numa casa onde o cônjuge constantemente cria conflitos. Mas, no entanto, aqui este texto bíblico não está a promover o divórcio ou a separação, está simplesmente a alertar a quem namora: tomem muita cautela, avaliem bem o vosso namorado antes de tomarem uma decisão tão importante como o casamento. Verso 10 ainda diz: a alma do perverso deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. E quando ao escarnecedor é castigado, o simples se torna sábio. E quando o sábio é instruído, recebe conhecimento. O justo considera a casa dos perversos e os arrasta para o mal. Este texto aqui, o último, este verso, talvez seria mais bem traduzido se fosse assim. Eu gostaria de propor uma tradução que encontra-se em outras versões da Bíblia, que diz: Deus que é justo observa os maus e os faz cair em desgraça. Aqui o justo não é uma pessoa, não é você ou eu. O justo que considera a casa dos perversos e os arrasta para o mal, não é você ou eu que vamos arrastar os perversos para o mal. Aqui tem a ver com Deus. Então, um J grande, normalmente indicando que é a pessoa de Deus que está em causa, e por isso mesmo aqui estamos a falar de Deus. Deus é quem avalia os corações, não você nem eu, não temos essa responsabilidade. O verso 13 ainda diz: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará, e não será ouvido. Que lamento terrível este aqui que nós encontramos neste texto bíblico. Devemos dar ouvidos àqueles que são necessitados. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva em sigilo uma forte indignação. Aqui está mais uma vez um segredo para a vida em paz e sossego com aqueles com quem convivemos. Verso 15 do capítulo 21, praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. O homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Quem ama os prazeres, empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite, jamais enriquecerá. Vemos aqui textos tão claros, é impossível comentá-los, eles próprios falam por si. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.